É estranho que ela não venha rodar a camisa de forma histérica, histriônica, com os crimes do Jair Bolsonaro, com 500 mil de pessoas que perderam a vida, e isso não revolta ela, não faz ela rodar a camisa, não faz ela rodar a baiana. Eu vejo que o tilintar do aroma político subiu ao cérebro dela e ocupou todo aquele deserto que mal sabe redigir uma petição. O tilintar do aroma político subiu a cabeça dela e ocupou aquele vazio. Como é que você terminou? Ficou. Vou saber. Aquele deserto. Olha, que mal pedir uma petição. Olha, a perspectiva dela é muito ruim, pessoal, cara. Pessoal, anotem o que o Rubinho falou. Vamos fazer uma camiseta disso, por favor. Queria falar assim, né? Assim, o programa tá terminando, pessoal. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o atual estado de demência da Janaína Pascoal. O que tá rolando? E antes disso, pessoal, falta R$100 pra gente bater a meta de hoje de Pix. Mandem aí os R$100. Pessoal, a gente vai entrar agora em tema polêmico quente, então, enquanto o Beraldo, vou passar primeiro a bola pro Beraldo, depois a bola pro Rubinho, porque assim, a coisa tá num nível de insanidade absolutamente estratosférico. O que fazer com essa mulher? E o que aconteceu com ela? E eu passo a bola pro Beraldo. E mandem aí os R$100, por favor. Renan, assim, figuras como a Janaína, veja, a Janaína ela teve ali um protagonismo, ela era, né, professora, não sei se ela tinha alguma outra atividade assim de expressão pública, mas ela entrou ali como a princesa do impeachment da Dilma, né? Ela foi abraçada ali e foi a Brasília e discursava e defendia e tal. E aí ela sai dali assim, como uma grande figura que teve uma participação essencial no impeachment da Dilma. Quando o Bolsonaro cresce como candidato, ela se torna uma opção e é convidada para ser candidata a vice do Bolsonaro. E ela diz não. E por que ela diz não? Quer dizer, se ela tivesse alguma convicção de que Bolsonaro ganharia a eleição, ela jamais abriria a mão de ser vice-presidente da República. Uma coisa assim, que ainda mais quem está na política ou tem uma exposição pública, porra, não dá para você abrir mão disso. E ela diz não e diz que vai ser candidata em São Paulo, né? Depois Bolsonaro chamou o Príncipe, aí na primeira reunião já descartou o Príncipe, e por fim, por falta de opção, chegou o Mourão. A Janaína ainda teve a história daquele senador lá pelo Espírito Santo, que era amigão do Bolsonaro, aquele mala sem asa, esqueci o nome dele, pastor também. O Magno Malta. Magno Malta, exatamente, que foi convidado, que achou também que o Bolsonaro não ia ganhar, ele ficou na candidatura ao Senado e perdeu tudo. Então a Janaína ela já carrega naturalmente uma frustração, por mais que ela tenha sido a deputada mais votada da Lespe, ela já carrega uma frustração enorme de não morar no Palácio do Jaburu. E aí ela toca a vida dela até que ela tem que tomar uma decisão de qual caminho ela vai seguir para se reeleger no ano que vem. E alguma conta que ela fez, que eu não consigo entender que conta é essa, ela achou que ela tinha que abraçar não só o bolsonarismo, mas que ela tinha que se igualar aos Constantinos e Fiuzas e essas figuras aí completamente irracionais para defender um imbecil do Bolsonaro, custe o que custar. Então, assim, ela está fazendo uma conta de... Imagino que ela vá para a reeleição na Leste. Cara, ela está fazendo uma conta de que, Bolsonaro tem uma base tal, ela consegue ter uma estratégia de comunicação mais eficiente com essa base e ela foi por tudo ou nada. Agora, eu acho que ela se acha uma estrategista política sem perceber que, na verdade, ela é uma idiota, porque ela é muito maior do que isso. Ela poderia ser muito maior do que isso, entendeu? Talvez ela sempre foi muito menor do que tudo isso, né? Também, né? Talvez, pode ser, exatamente. É o que revela. É um daqueles personagens históricos que era muito pequeno para aquele momento. E o momento histórico era tão forte que uma pessoa com a personalidade dela foi levada aos voos que ela nunca poderia ter voado. Só comentando... Bolsonaro. O Bolsonaro é outro caso desse. A minha sobrinha, ela veio aqui, tava brigando, tava socando a porta pra vir, aí ela veio, quis subir, aí ela desceu, quis fugir aqui, enfim. Até minha mãe tá assistindo aqui, fica de olho nela pra não... Né, tá assistindo aqui do lado. Essa é uma presença ilustre. Pois é. E aí, voltando pra essa coisa da Janaína, que acho que você falou o ponto que...
Quantas nulidades não acenderam e quanta gente incapaz foi tratada como capaz? Né? É uma coisa que é muito insana. Queria anunciar também que o pessoal, né, mandou o primeiro dia que eu fico chorando aqui de novo, tal, batemos a nossa meta, estamos com R$ 1.200. Aleluia, Maravilha. pessoal, pô. Vamos lá, passo pro Rubinho. Rubinho, sei que o Rubinho vai ter problemas aí com injeções de saco com a Janaína, mas o Rubinho pode nos lembrar também que a gente já tem problemas com essa postura maluca e egocêntrica da Janaína desde o impeachment da Dilma. Porque a gente protocolou o primeiro impeachment sério contra a Dilma e ela correu pra ter o dela e tudo mais, né? A Janaína, o problema dela é o seguinte, ela parou de tomar Gardenal e começou a tomar cloroquina e deu nisso, entendeu? Lamentável. Mas ela é uma figura senil, uma figura abjeta, uma figura bipolar, que infelizmente, como o Renan bem colocou, foi alçada a um voo que ela não tinha condição. Na verdade, colocaram uma asa delta numa galinha e acabou dando nisso. Mas ela não tem condições e atributos psicológicos para exercer qualquer liderança política. Uma figura pequena, uma figura baixa, é uma figura que até alguns meses atrás criticava o presidente, mas ela está fazendo cálculo eleitoral. Ela pretende ser candidata ao Senado, com certeza não vai ser pelo PSL, porque eu estou providenciando que ela seja enxotada do partido com a maior rapidez possível. Rumores dão conta de que eventualmente ela iria para o PSDB, o que também é estranho, mas por outro lado, considerando a falta de estratégia política do PSDB, talvez eles imaginem que ela tenha a mesma estatura política que tinha no ano de 2018, quando teve aí quase 2 milhões de votos, talvez 2 milhões de votos para deputado estadual. Mas é importante deixar muito claro, ela já criticou o Bolsonaro, ela desidratou bastante, é uma deputada pequena que não apresentou nenhum projeto decente, que inclusive votou o aumento do ICMS na cidade de São Paulo, e aí depois o Arthur trouxe às claras, de forma muito transparente, que a preocupação dela naquele momento era a continuidade de algumas estatais ali com seus cargos, etc, etc, etc. E a gente vê a Janaína agora de forma completamente perdida, abrupta, não sabe o que faz, ela tenta ser uma articulista política, também não consegue ser. Na verdade, se tem uma imagem para mim que representa o que é a Janaína e o que ela sempre foi, além do oportunismo, é aquela figura destrambelhada rodando uma camisa de forma completamente maluca em um ato, entendeu? Agora, é estranho que ela não venha rodar a camisa de forma histérica, histriônica, com os crimes do Jair Bolsonaro, com 500 mil de pessoas que perderam a vida, e isso não revolta ela, não faz ela rodar a camisa, não faz ela rodar a baiana. Eu vejo que o tilintar do aroma político subiu ao cérebro dela e ocupou todo aquele deserto que mal sabe redigir uma petição. O tilintar do aroma político subiu a cabeça dela e ocupou aquele vazio. Como é que você terminou? Ficou. Mal sabe aquele deserto. Olha, que mal redigir uma petição. Olha, a escrita dela é muito ruim, pessoal, cara. Pessoal, anotem o que o Rubinho falou. Vamos fazer uma camiseta disso, por favor. Por favor, eu quero uma camiseta disso. Alguém anota, manda um pix, um pimba disso, por favor. Isso dá uma camiseta. Definições respeitáveis sobre o adversário, por Rubens Nunes. Você pega as peças dela, é muito ruim, cara. Assim, é muito ruim. Sabe quando um gado escreve com casco? É mais ou menos o que a gente tem nas petições dela, não tem concordância, não tem lógica, falta fato, fundamento e conclusão. Ela que é uma professora de direito, eu fico imaginando o que sai dos alunos dela, porque se você não sabe, como é que você ensina? É complicado. É meio osso a situação ali mesmo. Lembrando o que o Cunha falou da primeira peça redigida por ela, né? O Cunha me ligou, aquilo lá tá uma merda, vamos ter que trocar aquele pedido, aquilo tá uma bosta, pelo amor de Deus, aquilo... O Cunha cagou pra primeira peça, e aí foram obrigados a chamar o Miguel Reale Júnior, aí ele redigiu novamente a peça, aí ela começou a subir nas tábuas, foi um inferno aquilo lá. Não, quem viveu, viveu. Pegar meu estagiário ali, que está no segundo semestre de Direito, e mandar redigir, ele faz alguma coisa melhor. Se eu pegar qualquer advogado e mandar ele comer uma sopa de letrinha, o cara defeca uma peça melhor do que ela faz. Não tem condição, ela é muito ruim. O Rubinho tá escrotizando hoje. Tô gostando, fico feliz.